Olha só a composição. Eu tenho 1, 2, 3 orquídeas fechando um triângulo isósceles. E eu tenho um espaço em branco com uma coisa leve, que é uma libélula posada em uma folha. E aqui em cima também o espaço em branco. Tá? Esse prato aqui foi feito em uma das oficinas que a gente teve aqui, inclusive online também. Olha aqui a rosa, né? Mesma coisa. Dá um reflexo, eu vou tentando mexer o prato. Agora apareceu. Olha, né? Fecha o triângulo, ok? E olha o espaço. Eu tenho problema de visualizar o contrário, né? Então nós temos o espaço em branco aqui, que é tão importante quanto a pintura. Essa pintura, ela é assim. Ela é assim, tá? A parte de cima mais cheia, a parte de baixo é vazia. Tem os 3 elementos, mas olha aqui, os 3 elementos acabaram sendo 2 botões, olha. 2 elementos pequenos, um botão aqui e 2 flores aqui. Essa aqui é a camélia, não, é a... Gente, deu branco aqui agora, vou lembrar o nome dela. Daqui a pouco eu lembro. Então, é o mesmo tipo de composição, né, do triângulo, deixando o espaço em branco, tá? Me vem o nome dela em japonês, é Botan, mas eu não lembro em português. Às vezes, eu acho que a gente tem esse problema de línguas. A composição, como eu falei, aquela do quadrante no papel, né? Que um lado é mais cheio do que o outro. Traços finos e cores pequenas podem cores claras e objetos pequenos podem passar de um lado para o outro, né? Um lado mais cheio do que o outro, a gente vê a composição também. O que não pode acontecer, eu tenho um exemplo bom ali, foi o primeiro que eu mostrei, o da orquídea, que é passar 3 linhas no mesmo local, tá? 4 linhas no mesmo local. 3 linhas pode, 4 linhas não. Aqui. Né? Então, a gente vai passar, eu posso cruzar uma folha com a outra, mas eu não posso ter 3 linhas cruzando no mesmo local, tá? Eu falei 4, né? São 3. Eu não posso ter 3 linhas cruzando, ok? 2 eu posso. 3, o ponto focal da gente vai para aquele ponto do centro e a gente perde toda a composição, tá? É interessante isso, porque quando a gente estuda, né? E eu estudei, eu dava aula na faculdade também, no curso de design, a gente dava a disciplina composição, né? E na composição a gente ensina ao aluno o ponto focal, né? Que o olhar da gente começa em cima da folha do papel, algum movimento, algum elemento chama a atenção da gente um pouco mais abaixo, no centro, e termina no cantinho direita da folha, né, de papel lá embaixo. Então, é o caminhar do olhar da gente. E no Oriente, isso bagunça a cabeça da gente toda, porque não segue essa regra, né? Então, aquela regra do olhar
que a gente aprende, inclusive, na faculdade, ela não obedece na pintura tradicional oriental. Diga-se de passagem, quanto a caso, né? Eu gosto de contar causa. Eu sou formado em comunicação visual, é o que hoje é o mais próximo do design gráfico. Né? Eu formei em Belo Horizonte, na extinta Faculdade FUMA. Aqui, ó, o espaço em branco, né? E a pintura de um lado e os 3 elementos de novo, e você não vê 3 folhas cruzando no mesmo local. Eu estava falando do meu tempo de faculdade. Desde o meu primeiro ano de faculdade, todo o meu trabalho tinha a ver com o Oriente. Eu já era nipomaníaco desde os meus 13, 14 anos. Então, quando eu entrei para a faculdade, desde o meu primeiro trabalho, todo o trabalho ele era voltado, ele tinha uma temática oriental. E eu fui reprovado no primeiro período de composição, né? Porque o meu trabalho final de composição, eu apresentei um trabalho inspirado na composição de Hokusai, né? De um livro que chama Hokusai Mangá, não tem nada a ver de mangá das histórias em quadrinho, chama Hokusai Mangá. É um pintor e fazia também estilogravura. Eu fiz o meu trabalho inspirado na composição de Hokusai e a professora me reprovou, né? Eu tomei bomba, eu tive que fazer a recuperação, fazer um novo trabalho, acompanhando o que foi ensinado, lógico, né? Durante o curso. E no ano seguinte, ela foi aluna minha num curso de extensão que eu dei na faculdade sobre pintura tradicional japonesa. Então isso foi muito interessante, que a própria professora que me reprovou, ela depois estava aprendendo comigo ali um pouco da composição.